Só eu compartilhar aqui. Tá tudo certinho aí, né? Vocês estão conseguindo ver a apresentação. Bom, hoje eu vou falar sobre o paradoxo anti-spoofing e eu vou falar com foco em aplicativos iOS, porque, como Grazi falou, eu sou desenvolvedora iOS e tal, então eu tenho mais know-how na área de iOS, mas tudo que eu vou falar aqui pode ser transformado, pode ser traduzido para qualquer outro sistema operacional, é válido também para Android e tal. Só que antes de falar de paradoxo, antes de falar de spoofing e tudo mais, eu queria falar um pouco sobre como é que está o ambiente aí do iOS, dos aplicativos móveis no mundo, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma sensação pessoal sua de que nos últimos anos a gente está usando cada vez mais celular e está usando cada vez mais aplicativos móveis em consequência disso, mas poucas pessoas já devem ter visto dados disso. Um dado que eu acho bem chocante assim, é que durante a pandemia da Covid-19, o uso de aplicativos móveis aumentou 40%, que é muita coisa, e a gente conseguiu ver isso no nosso dia a dia, né? Todo mundo tem algum serviço que antes a pessoa tinha que ir presencialmente lá, e agora ela pode fazer por meio de um aplicativo, por meio de um site. Esse isolamento da pandemia forçou muitos serviços que antes eram presenciais a se tornarem digitais. Eu acho que um exemplo bem claro para mim é o Vem Estudante, que é o cartãozinho que a gente usa para pegar ônibus aqui em Recife. Antes da pandemia, todo ano a gente tinha que ir lá no centro do Recife com o nosso comprovante de matrícula impresso para comprovar que a gente ainda estava estudando e eles desbloquearam o cartão para a gente. E aí, durante a pandemia, isso passou a ser feito pelo WhatsApp. Hoje em dia existe até um site para fazer isso. Então, esse fenômeno aconteceu com muitas áreas e com muitas empresas. E isso fez com que o uso de aplicativos móveis realmente aumentasse, né? Hoje em dia existe aplicativo de tudo. Existe aplicativo de banco, todo mundo tem um aplicativo, pelo menos um aplicativo de banco. Geralmente a gente tem mais aplicativos de banco no nosso celular. Ninguém precisa ir num caixa eletrônico para fazer uma transferência. A gente abre o nosso celular e faz um Pix. Existe aplicativo de compras também. Ninguém mais vai no shopping para comprar alguma coisa ou precisa ir numa loja. Você compra no aplicativo e no outro dia a mercadoria chega na sua casa. E existe aplicativo de tudo. Existe aplicativo até para espantar mosquito, por exemplo. Aquela ideia de que, às vezes, você tem uma ideia genial e pensa, pô, tive uma ideia aqui de um aplicativo revolucionário que ninguém nunca fez. E aí, quando você vai ver, tem pelo menos uns 20 aplicativos iguais ao que você pensou, né? Isso dá para ser visto nos dados, mais uma vez. Em 2021, foram 230 bilhões de downloads de aplicativos móveis. Isso é muita coisa, 230 bilhões. E esses aplicativos eles estão surgindo como uma interface aí entre os serviços oferecidos pelas empresas e os usuários. Os usuários somos nós, né? Os usuários comuns que acessam serviços oferecidos pelas empresas por meio desses aplicativos. Mas, obviamente, esse acesso facilitado aí às empresas e aos serviços oferecidos por elas também atraiu uma outra parcela da população, que são os atacantes. E aí, quando a gente fala de atacantes, eles tentam, em grande parte, subverter mecanismos de defesa e tudo mais para conseguir acessos que eles não deveriam ter, muitas vezes por meio de aplicativos móveis. Eu acho que já é muito comum a gente esperar atacantes em sites e tudo mais, mas é uma área mais nova que está chegando agora, de atacantes que estão focando mais em aplicativos móveis, principalmente aplicativos Android também já é uma área mais conhecida, mais antiga. Aplicativos iOS ainda é muito difícil, porque é caro, principalmente, né, um equipamento caro, precisa de um acesso meio especializado. Então, é um tipo de atacante que está chegando e se desenvolvendo hoje em dia, e que, se a empresa não estiver ligada, ele vai atacar justamente essas empresas que ainda não estão ligadas nisso, né? E aí, como é que ele faz isso? Ele faz isso com spoofing. Mas o que é o spoofing? Quando a gente fala de spoofing, a gente fala muito, né? Spoofou, até transforma em português a palavra que é essencialmente inglesa. A gente transforma aí, sei lá quem spoofou, sei lá o quê, vai spoofar, foi spoofado.
E a ideia de espufar é justamente o ato de enganar um site, um serviço, uma pessoa, um aplicativo, para tentar obter acesso indevido a alguma coisa. Então, tentar se passar por outra pessoa e tentar conseguir acesso que aquele atacante não poderia ter, não deveria ter, mas que, como ele está enganando aquele serviço, o serviço acaba dando aquele acesso a ele. E no contexto de aplicativos móveis, a gente tem que entender, primeiro, que quando a gente baixa um aplicativo lá da App Store, do Google Play, de qualquer loja de aplicativos existente, a gente está, em essência, baixando o código daquele aplicativo do nosso celular. Óbvio que não é o código bonitinho, formatado, né? Os ifs e else que os desenvolvedores escreveram, é o código compilado, é o código binário, um monte de zeros e uns, que é difícil de entender e tal. Mas, obviamente, existem ferramentas que dão poder ao atacante de tirar aquele código do celular e conseguir desmontar ele, decompilar ele e conseguir acesso a formas mais legíveis de se ver aquele código, né? Tanto um código assembly, que ele consegue entender melhor, quanto muitas vezes até um pseudocódigo assim, bem próximo de um código padrão que um desenvolvedor escreve. E se o atacante consegue ler o código, consegue pegar e ver o código, ele também consegue modificar o código. Essa modificação aí que a gente vai chamar de spoofing, é tentar modificar o código, tentar subverter os mecanismos de segurança que aquele código criou, que alguém que desenvolveu tentou criar naquele código, para tentar obter acesso a coisas que ele não deveria ter, né? E todo código no client-side ele pode ser alvo de spoofing, porque ele está, em essência, na mão do atacante. Se ele está na mão do atacante, ele pode ser modificado. Acho que um exemplo muito claro de como todo código client-side pode ser modificado é o inspecionar elementos do navegador. Quando a gente entra num site, qualquer site, e a gente clica lá em inspecionar elemento, a gente vê o código do site. Geralmente, todo mundo já mudou um texto, alguma coisa assim no site, e conseguiu ver as mudanças refletidas no site. Obviamente, isso não é um spoof, porque você não está enganando ninguém, não está conseguindo acesso a nada, mas dependendo de como esse código foi escrito, dependendo das alterações que você fizer, você pode conseguir acessos que você não deveria ter, né? Você pode alterar o código de funcionamento daquele site de uma maneira que você não deveria poder alterar. E aí, um exemplo de como isso funcionaria aí no mundo dos aplicativos móveis, né? Eu vou dar um exemplo de um aplicativo que autentica o usuário pela localização. Muitos aplicativos fazem isso, então o funcionamento normal do aplicativo seria o usuário vai tentar, sei lá, fazer um Pix ou fazer qualquer coisa lá no aplicativo, e o aplicativo vai pedir a localização para o sistema operacional, para o iOS ou para o Android, né? Dependendo do sistema operacional que você tiver. E essa é a única maneira de se conseguir a localização de um dispositivo num iOS, né? Num mobile, em geral, você tem que pedir para o sistema operacional, porque você não tem acesso ao hardware especializado, você não tem acesso direto ao GPS, você tem que pedir para o sistema operacional conversar com o hardware lá, o GPS e tal, e aí o sistema operacional vai devolver para você as coordenadas lá da localização, a latitude e a longitude de onde aquele dispositivo está. E digamos que esse celular, esse aplicativo se converse também com o servidor, e lá no servidor ele tenha uma lista de localizações que são consideradas seguras e são consideradas legítimas, que são localizações de onde o usuário geralmente faz aquelas transações, né? Sei lá, a sua casa, a casa do namorado, da namorada, a trabalho dele, localizações que são consideradas legítimas pelo servidor lá. E aí ele vai bater essas duas localizações, a localização atual e a que está lá, a lista de localizações consideradas legítimas no servidor, e ele vai ver que ele está muito distante, ele está em Recife e esse cara aqui está em São Paulo. Não faz nenhum sentido, então eu vou negar a transação. Isso é o funcionamento normal de um sistema de um sistema que autentica funções, né, de um aplicativo por meio de localização, mas a gente também tem a versão do atacante, que é bem parecido. O atacante vai tentar fazer um Pix aí numa conta que não é dele, o aplicativo vai pedir a localização para o sistema operacional e ele vai pedir desse jeito aqui. Isso aqui é um código em Swift
você pede esse request location aqui, e aí o sistema operacional devolve em algum desses dois métodos. Se der um erro, ele vai retornar o erro. Se der sucesso, ele vai retornar esse DD Update Locations aqui, um array de localizações. E esse CLL Location, ele tem um atributo lá chamado Coordinate, né? Só que aí o nosso atacante escreveu um código para interceptar esse retorno do sistema operacional e trocar esse valor da localização. O código vai ser mais ou menos isso aqui, escrito em JavaScript e tal, usando Frida. Ele vai pegar esse objeto lá, o CLL Location, e vai dizer que sempre que qualquer aplicativo do sistema operacional, chamar esse atributo, ele vai interceptar esse cara e vai trocar o valor que tinha lá, né, o valor retornado por ele, por um valor que, por algum motivo, ele sabe que é um valor conhecido daquele usuário que ele está tentando atacar, né? Sei lá, ele sabe o endereço da casa do cara, o trabalho do cara. E aí, o que vai acontecer aqui é que o iOS, em vez de retornar direto para o aplicativo, ele vai retornar para o código de spoof, e o código de spoof que vai retornar o valor modificado para o aplicativo, né? Ele funciona como se fosse um proxy. Aí, o aplicativo não faz ideia de que ele está recebendo do código de spoof. Na verdade, o aplicativo acha que está recebendo do iOS, e o iOS não faz ideia de que ele está enviando para o código de spoof. Ele acha que está enviando para o aplicativo. E aí, esse valor vai chegar no aplicativo de forma modificada, né? Ele está mudado lá, o aplicativo não faz ideia disso. Ele só vai pegar aquele valor, vai bater com o servidor e vai dizer, tá tudo certo, é um valor conhecido, a localização desse cara tá certa, então eu vou aprovar a transação. Aí você pensa, lascou, então como é que as empresas se protegem disso? Em geral, com técnicas anti-spoofing, que são técnicas que tentam analisar o ambiente em que o código está rodando, para identificar se aquele ambiente está comprometido ou não. Ou seja, eu escrevo o código e o meu código tenta analisar o device, né, o iPhone, o Android que ele está rodando lá, e comparar com coisas que ele sabe que são seguras. Então, tipo, ele tenta identificar aplicativos que não deveriam estar ali, arquivos que não deveriam estar ali, e se ele consegue identificar, ele consegue ter uma noção se aquele ambiente está comprometido ou não. De maneira geral, ele faz esse tipo de pergunta, né? Se o aplicativo tem jailbreak ou root, se tem ferramentas de engenharia reversa instaladas, se tem bibliotecas suspeitas, se é um dispositivo físico de verdade ou se é um simulador, um emulador de um dispositivo. E aí, baseado nessas perguntas, ele consegue saber, ou pelo menos ter uma ideia, se ele pode ou não confiar naquele valor que ele recebeu lá do sistema operacional, né? Se aquele valor é legítimo ou não, e pode ou não negar a transação. Mas aí é que entra o paradoxo, porque eu acabei de dizer que todo código no client-side ele pode ser alvo de spoofing, porque ele está disponível nas mãos do atacante. Então, como é que a gente garante que o código anti-spoofing que a gente criou para prever, para tentar identificar esse spoofing, como é que a gente garante que ele também não vai ser alvo de spoofing, né? Como é que a gente garante que esse próprio código não vai ser também spoofado? E a triste notícia é que não tem garantia nenhuma de que esse código não vai ser alvo de spoofing, como todo e qualquer outro código que está lá disponível no client-side. Na verdade, tem até alguns estudos. Esse é um estudo legal que fala disso no iOS, mas tem outros estudos parecidos no Android, onde os autores analisaram 18 aplicativos de bancos alemães, eu acho, que possuíam código anti-spoofing, e eles driblaram o código anti-spoofing de 17 desses 18 aplicativos. Um deles resistiu no contexto do aplicativo, porque ele implementava um código, um anti-spoofing um pouco mais sofisticado, e aí os autores não quiseram gastar tempo tentando driblar ele, porque eles já tinham provado o ponto deles e deixaram para lá, mas um atacante com mais tempo e mais focado provavelmente também conseguiria driblar esse um que ficou de pé, né? E aí um exemplo voltando para o nosso exemplo, da autenticação do usuário pela localização de forma resiliente a spoofing. Digamos que o pessoal lá do antifraude do banco viu e disse, galera, a gente está levando fraude demais,
vocês vão ter que fazer alguma coisa. E aí os desenvolvedores foram lá na internet e pesquisaram como evitar spoof, e aí eles viram técnicas, 50 mil respostas lá no Stack Overflow, de técnicas para evitar spoof. E aí eles foram implementar essas técnicas para negar a transação se o dispositivo tinha suspeita de spoof. E aí, quais são essas técnicas? Né? Existem milhares de técnicas. Eu peguei as 3 principais, que são as mais famosas, assim, que todo mundo implementa, são as mais antigas, as mais conhecidas, as que estão em toda a resposta do Stack Overflow, mas elas também são as mais inseguras, justamente por serem muito conhecidas. Deu muito tempo do pessoal pesquisar formas de burlar elas. Mas existem outras, milhares, todo dia tem gente desenvolvendo técnicas novas, e essas técnicas novas tendem a ser melhores porque são novas, então menos pessoas conhecem, existe menos material de gente tentando burlar elas, né? Mas as 3 principais aqui é procurar por aplicativos suspeitos, procurar por arquivos suspeitos e tentar ler arquivos restritos no sistema operacional. Então, digamos que nosso aplicativo acabou de receber lá a localização, que ele não sabe se ele pode confiar, ele não sabe se é spoof ou não. E aí ele vai para a primeira técnica, ele vai procurar por aplicativos suspeitos. Ele vai pegar o código lá, e aí ele vai checar, por meio dessa função aqui do iOS, se ele pode abrir aquela URL. Basicamente, essa função está dizendo para a gente que se ele puder abrir a URL, o aplicativo está instalado. Se ele não puder abrir, quer dizer que o aplicativo não está instalado. E aí ele vai procurar por aplicativos como o Cydia, por exemplo, que é uma App Store alternativa à App Store tradicional do iOS, só que o iOS não permite que você instale aplicativos fora da App Store padrão, né? A App Store da Apple. Então, se o cara tem uma App Store alternativa, ele com certeza tem jailbreak no celular, de alguma maneira ele subverteu os mecanismos do iOS para conseguir instalar esses aplicativos que não são oficiais da Apple. Tem o Fusa também, que funciona como se fosse um Explorer de arquivos, você pode passar por todas as pastas do sistema e tal, e você também não consegue fazer isso se você não tiver jailbreak no seu celular. Então, esses aplicativos no celular são uma forma, são um indicativo claro de que existe jailbreak naquele celular, né? Só que aí o nosso atacante, obviamente, vai escrever um código lá para interceptar a chamada do CanOpenURL e forçar o retorno zero, que é false. Ou seja, sempre que o CanOpenURL for chamado, ele vai obrigatoriamente retornar false, mesmo que o aplicativo exista, porque a gente está interceptando essa chamada. Então, a primeira verificação foi com Deus. A gente vai para a segunda, que é procurar arquivos suspeitos. E é bem parecido. Alguém um dia acordou de bom humor e fez uma lista de arquivos que são suspeitos, que são arquivos que são instalados no celular quando você instala determinadas ferramentas, como o Frida, por exemplo. O Frida cria arquivos no seu celular para o funcionamento dele. E aí alguém fez uma lista de todos esses arquivos que podem ser suspeitos, esses paths, divulgou na internet, e aí a gente pode ir lá procurar se o file exists, por exemplo. Só que, mais uma vez, uma maneira muito padrão de se ver se você está no dispositivo comprometido, e o nosso atacante ele vai olhar para isso e vai forçar, mais uma vez, o retorno falso. Do mesmo jeito que ele fez anterior, ele vai interceptar e vai retornar falso sempre. Isso poderia ser até melhorado, né? Ele poderia, por exemplo, checar se ele está procurando por um arquivo de jailbreak, se sim, ele retorna falso, se não, ele retorna o valor padrão, para melhorar aí o funcionamento, evitar que ele evitar destruir algumas funções do aplicativo, né? Mas, a princípio, de maneira geral, o que ele vai fazer é isso, é forçar a falso. E aí, mais uma vez, o aplicativo não conseguiu, ele vai tentar o terceiro e último cara que ele viu lá no Stack Overflow, né? A terceira e última implementação que ele viu, que é tentar ler arquivos restritos. Isso é um problema porque quando a gente
baixa aplicativos da App Store, o nosso aplicativo ele só tem permissão de ler coisas que estão no mesmo diretório dele. É o que a gente chama de sandbox, né? É o mesmo sandbox dele, a mesma caixinha de areia. Só que quando você faz jailbreak, você quebra essa jaula, você quebra esse sandbox, e aí você começa a ter o aplicativo começa a poder ler dados de outros aplicativos. Isso, obviamente, é uma questão de segurança, né? Porque seria muito ruim se você pudesse baixar o aplicativo lá, tipo Mosquito, e ele pudesse ler os dados do seu banco ou do seu aplicativo de saúde. Mas aí, quando você faz jailbreak, você acaba com essa questão de segurança, e aí todos os aplicativos conseguem ter acesso a todos os dados do sistema operacional. E aí, se a gente consegue ler algum desses dados com essa função aqui, isReadable, quer dizer que a gente teve esse jailbreak, né, que a gente quebrou essa segurança do sistema operacional, então provavelmente o dispositivo está comprometido. E, mais uma vez, eu não vou nem... A função é exatamente igual à anterior, ele só muda a função que ele está interceptando, mas a ideia é forçar o retorno como falso lá. E aí, depois disso, o nosso aplicativo não faz ideia de que ele está em um dispositivo comprometido, porque a gente subverteu todos os mecanismos, todas as tentativas dele de identificar se aquele dispositivo estava comprometido. E para ele não faz ideia mais de que isso está acontecendo. Então, ele acha que ele pode confiar cegamente naquele dispositivo, que ele pode confiar cegamente nos dados que ele está recebendo do sistema operacional. Então, ele vai receber aquela localização lá e vai aprovar a localização tranquilamente, sem ter ideia de que aquilo foi um spoof, né? Que tem alguém manipulando o aplicativo para se passar por outra pessoa. Você pensa, pô, então F, né? Não tem o que fazer, acabou. E, de verdade, em parte, sim. Mas eu acho que o principal é que a gente tenta buscar sempre uma bala de prata, né? Uma coisa para resolver o problema para sempre. E pesquisar lá no Stack Overflow formas de fazer com que o aplicativo seja resiliente a spoof. Mas a gente tem que entender que isso não existe, né? O que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer é combinar técnicas anti-spoof fortes, não essas técnicas padrões que são básicas e todo mundo conhece, mas tentar, obviamente que elas são a primeira barreira e tudo bem implementar elas também, mas tentar entender que a gente tem que pesquisar e mais além do que os primeiros links lá do Google, do Stack Overflow, para tentar achar técnicas que não são tão bem conhecidas, mas que são boas porque pouca gente conhece, então pouca gente vai ter o conhecimento de como subverter elas, né? E, principalmente, combinar isso com a ofuscação de código, porque o código está lá na mão do atacante, isso é básico, assim, o atacante tem acesso ao código, e ele sempre vai ter, não tem jeito dele não ter acesso ao código, mas que pelo menos esse código esteja ofuscado, né? Que quando ele for ver o código, ele não consiga entender direito, ele leia o código e não consiga entender o que é que você está implementando ou não está implementando, o que é que ele precisa passar ou não. E principalmente acabar com esse falso senso de segurança de que se você implementou 3 técnicas anti-spoof, o seu aplicativo está seguro e ninguém vai conseguir quebrar ele, e focar mais no objetivo certo, que é fazer o atacante desistir antes de conseguir, né? Ele vai conseguir se ele tiver tempo suficiente, se ele tiver paciência suficiente, se ele tiver conhecimento suficiente. Mas se a gente atacar em alguma dessas coisas, né? Se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver paciência, se ele não tiver tempo, ele provavelmente vai desistir e vai procurar um aplicativo mais fácil do que o seu. E é isso que eu queria falar hoje. Obrigada por me